Adriano, olha, tá? O seu plano de trabalho. Eu vi aqui uma mensagem. Adriele, boa noite. Kelly de Aracati, boa noite. Priscila, boa noite. Anália de Natal, boa noite. Janilson, Aurilene, Benedita, boa noite. Brena, boa noite. Vê César, boa noite. Daiane, Dani, da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Daiane, também da Prefeitura Municipal de Fortaleza, uma das lideranças sindicais da Secretaria de Educação, que está de parabéns pelo trabalho, pela luta. Vê que mais Elaine, mestranda em Educação, que está trabalhando a inclusão. Chique demais, boa noite. Fernando, boa noite. Francelino, Genivan, acho que não vai dar para falar com todo mundo, não, gente. Marcelo, Maíra, Milena, Miriam, Nazaré, boa noite. Rauane, Rosa, Rosalide, inclusive, gente, que é doutoranda do programa do Renoem, acabou de ter uma publicação em uma revista de Qualis A1 de alto impacto. Boa noite, parabéns, Rosalide. Olha o José Luiz falando aqui, ó, tem alguém que pesquisa educação no campo já para escrever um artigo para o e-book? Leandro se encontra, meu Deus, porque eu esqueci uma coisa, Leandro. Estou aqui, professor. Leandro, eu queria que no finalzinho você me lembrasse de nós falarmos sobre esse PET. Aí você pode colocar a tela da inscrição, por favor? No final, tá? Tá certo, combinado. Obrigado. Pessoal, hoje eu pretendo falar 3 coisas com vocês, certo? Pronto, eu vou falar 3 coisas. A primeira vai ser algo um pouquinho mais expositivo, mas tentar ser dialogado com vocês, certo? Eu quero que vocês dialoguem bastante, porque eu só vou falar sobre isso hoje. A gente vai fazer uma revisão do projeto de pesquisa e eu pretendo avaliar um projeto ao vivo hoje, certinho? José Luiz, você levantou a mão? Pode falar, fique à vontade. Ô, professor, boa noite. Eu não participei nos encontros anteriores por conta de algumas demandas. É só se houver possibilidade do senhor falar um pouquinho, de maneira bem rápida, sobre o e-book. Falo sim, tá? Então vamos lá. José Luiz, o e-book ele é totalmente gratuito, certo? É mais uma ação que a gente faz aqui com 2 objetivos. O primeiro, fazer com que vocês aprofundem o referencial teórico que vocês pretendem utilizar no projeto de pesquisa de seleção do mestrado e doutorado, certo? Segundo objetivo, fazer com que vocês ganhem um título, né, uma pontuação lá no currículo Lattes, que é a última etapa, geralmente, do certame, vocês ganham uma pontuação maior no currículo Lattes, porque conta capítulo de e-book, compreendeu? Até aí, tudo bem? Fica comigo aqui, José Luiz, para eu saber que você está... Sim, tranquilo, sim. E aí, Entendi sim, professor. cara, eu já apresentei um modelo em uma das aulas, então você tem que assistir às aulas anteriores, pegar os materiais, certo? Tem um modelozinho que a gente segue. Até quando é a entrega? Até o final de junho, que é quando termina nosso semestre regular. Terminou junho, aí a gente vai para o processo de revisão. Nesse exato momento, nós estamos revisando o do semestre passado. Aí os autores vão receber com as devolutivas e vão retornar, tanto com as devolutivas resolvidas, como a correção gramatical. E todo o custo fica para a gente. Ah, Daniel, mas a gente não vai ter custo nenhum? Vai, eu não tenho como marcar com a correção gramatical de vocês, certo? É o único custo que vocês terão, mas cada um tem a liberdade de procurar o profissional que bem desejar. Tudo bem, gente? Sanadas essas dúvidas, ok? Sim, tranquilo, entendi. Obrigado. Show. Ó, é muito importante, José Luiz. E quem tiver aqui também, que se tiver alguém que não esteja conseguindo participar do projeto na quinta-feira às 19 horas, assistam às aulas gravadas, tá bom? Certo? O Alexandre, ele sempre posta, até domingo, eu faço um esforço também para entregar para ele o link, ele sempre posta as aulas. Se você tem um grupo de professores que está se preparando para o mestrado, para o doutorado, gente, tem um grupo de pós-graduação, o pessoal está com muita dúvida, coloquem os links lá. Se tem alguém que não consegue vir de alguma forma, pode até estar no grupo, manda para ela. Não deixe ninguém se desmotivar. O Fernando aqui está pedindo
para colocar novamente o modelo. Eu vou pedir para o Alexandre colocar, mas se alguém tiver fácil aí, já quiser colocar no grupo, tá, gente? Para agilizar, eu agradeceria muito. Pessoal, então vamos lá, vamos começar um pouquinho mais leve. Passei na etapa do projeto de pesquisa. E agora? Passei na etapa do projeto de pesquisa. E agora? E agora que, quando vocês passarem nessa primeira etapa, vocês vão entrar em contato comigo, vão entrar em contato com o celular da assessoria, vão entrar em contato com algum orientando, sob minha supervisão, porque eu vou fazer uma mentoria, uma aula com vocês, gratuita também, fora desse horário aqui do Sonho Possível, tá bom? Onde eu vou acompanhar vocês nas demais etapas. Quais são as demais etapas? Gente, vai depender do programa de pós-graduação, mas, em geral, as demais etapas são prova escrita e prova, arguição oral ou entrevista, certo? Ainda tem muitos programas de pós-graduação no país cuja segunda etapa é a prova escrita. Um exemplo é a nossa Universidade Estadual do Ceará, da qual eu faço parte. Entenderam? O nosso programa de pós-graduação em educação, ele requer uma prova escrita, certo? Vou passando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? Turminha, de novo, eu sempre coloco, marquem a gente. Esse semestre, inclusive, eu estou percebendo que nós não estamos tendo um ritmo tão forte de marcações no Instagram. Marquem muito o Sonho Impossível, tira uma foto. Isso vai motivar outras pessoas. Nosso projeto vai alcançar mais professores, vai ter um alcance maior, tá bom? Então, eu peço isso a vocês, porque vocês representam a nossa maior propaganda de um trabalho de excelência que a gente tenta realizar, ok? Obrigada, Edvânia. Gente, ó, eu estou colocando aqui a máxima de quando você entra num programa como o nosso, tratando de uma preparação para o mestrado ou doutorado. Menos é mais, certo? Lembrem-se sempre da banca. É um olhar assim que eu tento dar para vocês, né? Eu já estou me preparando psicologicamente, porque daqui a uns dias vai começar a saga de corrigir projeto de pesquisa, de ver horário para participar das bancas, que é muito cansativo para a gente, embora seja um papel que nós realizamos com muito fervor, com muita vontade, mas é cansativo. Então, lembrem-se de sempre, tanto na fala de vocês, na escrita, serem sucintos, serem diretos. Na educação, nós temos muito a cultura de falar, 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 e às vezes a gente escreve vários parágrafos e poderia ter resumido em um, não é verdade? Certo? Então, menos é mais. Lembrar que hoje a maior tecnologia que existe, vou falar bem diretamente para a Michelle, né? Michelle, a maior tecnologia que existe hoje no mundo é o básico bem feito, certo? Pessoal, vou relembrar para vocês aqui as partes do projeto de pesquisa, porque eu sempre faço isso, porque essas partes do projeto de pesquisa vão ter que estar na cabecinha de vocês, até na nossa fala. A gente, às vezes, começa com um resumo, aí vai para a introdução, justifica o que nós queremos pesquisar, e até mesmo falar, delimita o nosso problema num contexto, apresenta a problemática, a pergunta de pesquisa, os objetivos, depois vem um novo tópico, referencial teórico, metodologia, cronograma, referência bibliográfica. Daniel, se for profissional, coloco o objeto educacional, certo? Dentro da metodologia, o último tópico, certinho? Não menos importante, claro, né? Gente, de novo, aos novatos, olha só. Perdão. Aos novatos, eu vou falar uma coisa para vocês. E também para os veteranos, porque tem que estar na cabeça de vocês isso. Gente, vocês não começam a caminhada quando o edital sai. Aí o edital sai, aí é aquela loucura. Todo mundo, um monte de gente me procura. Faltando um dia para submeter o projeto de pesquisa, tem gente me enviando o projeto de pesquisa. Aí eu já sou bem sincero com vocês. Eu dou um olhar muito raso quando falta um dia. Eu olho só os pontos principais que visualmente, ali, literalmente, a banca pode atacar. E que dá tempo para o candidato trabalhar em um dia. Certo? Vocês não acham que ao olhar um projeto de pesquisa, faltando um dia para o candidato
submeter? Vocês acham que eu vou falar todos os problemas que aquele projeto possui? Claro que não. Eu estou chegando a um ponto da minha vida que eu estou amadurecendo, gente, graças a Deus, e não compensa. A pessoa vai ficar chateada, vai ficar desestimulada, e tudo que eu não quero é fazer com que um candidato já entre desestimulado. Tem projetos de pesquisas que não são tão bons, mas que o candidato ele usa uma estratégia tão bacana no decorrer da seleção que ele é aprovado, certo? Então, faltando um dia, gente, não dá para eu fazer muita coisa. Eu faço assim o que eu posso. No olhar de um membro da banca, o que é que eu poderia ajudá-lo, certo? Então, o seu trabalho, ele não começa quando sai o edital. O seu trabalho começa aqui, quando você vai pesquisar a universidade que você quer realizar o mestrado, quer ir para o doutorado, ok? Quem estiver terminando o mestrado, pense fortemente aí para o doutorado, gente. A cada semestre que passa, a concorrência do doutorado está ficando cada vez maior, porque nós tivemos, sim, um aumento de programas de mestrado. Logo, houve aumento de vagas. Então, estão saindo mais mestrandos do que o número de vagas que existe de doutorandos, certo? E os programas de doutorado não aumentaram na mesma velocidade e proporção dos programas de mestrado. Entenderam? Certo? Então, tente logo. Gente, procurou a universidade, encontrou a linha de pesquisa que você pretende percorrer, encontrou lá dentro um grupo de pesquisa de um determinado orientador que você acha que a área dele é bacana para você desenvolver o trabalho que você já vinha pensando há um tempão. Aí você vai mandar um e-mail para ele, você vai pesquisar a vida dele acadêmica por meio do currículo Lattes. O professor Carlos fez uma formação sobre isso aqui. É só você ir lá, certo? E rever essa formação. Então, é muito importante. Depois você escolhe o orientador. Se você conseguir participar do grupo de pesquisa dele, seja remoto, seja presencial, é muito importante, gente. Porque vocês vão conseguir entender quais são as lacunas das pesquisas. E assim, ó, não adianta eu chegar para mim e chegar para o orientador e dizer, professor, qual é a lacuna da sua pesquisa? Qual é a lacuna das teorias que você vem pesquisando? São milhares. A gente só tem que ir num projeto de pesquisa tangenciando o que a turma está pesquisando, certo? E olha, eu vou falar para vocês, principalmente quem é do ramo da tecnologia aí, projeto de pesquisa é o tradicionalismo, certo? Não adianta inventar. É fazer o básico que todo mundo aceita. E aí vai sair o edital, você vai estar completamente preparado, porque você já vai estar construindo o seu projeto de pesquisa. Ok, turminha? Vamos lá, e aí a prova escrita, gente, olha só, geralmente, aí ó, eu não posso falar de uma forma assim tão específica, tá? Mas geralmente, alguns programas apresentam a literatura que vai ser, que é um norte para os alunos estudarem. Por exemplo, tem uma literatura que é mais geral, algumas bibliografias mais gerais, e outras mais específicas, porque depende da linha. Gente, Daniel, não apareceu. Se não apareceu, você tem que pesquisar o que é que a turma tem trabalhado ali naquela linha de pesquisa, principalmente o seu orientador. Por que, Daniel, principalmente o meu orientador? Porque provavelmente os 3 membros da banca, eles serão dessa linha, e talvez um deles é o orientador. Na prova escrita, eles vão corrigir, certo, gente? Ok? Então, o que é que você tem que fazer? Ah, eu já vou falar, não, vou já falar. Ó, olha só algumas orientações que eu vou dar. Estudar os livros e artigos fazendo resumos. Faça resumos, porque a prova escrita, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu fiz, no último concurso que eu fiz, que foi o da UES, mas lá em 2016, quando eu passei para o doutorado, eu fiz a mesma coisa, certo? E também quando eu tentei outros concursos que tinham prova escrita. Eu comprei um caderninho de caligrafia e fui treinar, gente. Porque, literalmente, a minha letra está ficando mais feia a cada dia, certo? Principalmente porque eu uso muito o notebook, né? Se você vai participar de um certame
de uma prova para concurso, pessoal, vocês têm que treinar a escrita, certo? São ali 3 horas, 4 horas que você não pode parar de escrever, ok? E aí são fazendo resumo das obras que você pesquisou ou que estavam lá nos anexos. Você tem que ter uma rotina de estudo, gente. A partir de agora, você tem que estudar todo dia. Você tem que percorrer o seu objeto de pesquisa todo dia. Os referenciais teóricos, você tem que ler todo dia um pouco, ok? Aumentar sua produtividade. Porque quando você está lendo, quando você está escrevendo, você também pode ali um pouquinho digitar. E quem sabe escrever um artigo, escrever um capítulo do e-book. Geralmente, as provas escritas têm uma questão geral e uma questão específica, certo? Ok? Tem uma questão geral e uma questão específica. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Tem programas que vocês conseguem ver quais são as provas antigas, e aí você pode estudar por elas. A maioria dos programas não apresenta as obras ou as provas passadas, gente. Isso é péssimo. Aí quer que eu conte para vocês um segredo, que não é segredo para ninguém? Quando vocês lerem a questão geral e a questão específica, vocês não vão entender nada, gente. Ai, meu Deus, isso é coisa que se fala. Ô consolo, Daniel. Não. Nós estaríamos nervosos. Geralmente a questão é bem elaborada e às vezes é uma pergunta bem geralzona, mesmo a geral é específica. Então, o que é que eu vou lhes falar? Vocês vão sempre escrever na perspectiva do referencial teórico que ou foi apresentado ou o referencial teórico da linha e do seu orientador. Entenderam? Daniel, já aconteceu com você? Nas provas de concurso, não, né, gente? Porque cai exatamente o que eu domino. Mas no doutorado, que eu não dominava tanto na época, eu fiz uma transição da matemática para a educação. Nossa, gente, se vocês me perguntarem, eu não faço a mínima ideia da pergunta geral e pergunta específica. Eu só sei o seguinte, que quando eu cheguei lá, eu li a pergunta e eu não sabia nem para onde era que ia. Aí eu quero saber de uma coisa, vou ficar calmo e vou desenvolver minha escrita dentro das palavras-chave dessa pergunta aqui. Currículo, ensino de matemática, e fui tangenciando dessa forma e fui aprovado, certo? Olha, e aí a minha experiência em banca com prova escrita acontece a mesma coisa, as pessoas às vezes não compreendem o que é que a gente pergunta na questão, mas elas se saem bem com essa estratégia que eu estou apresentando, ok? Turma, vocês vão na própria escrita já tangenciar o objeto de estudo de vocês, o objeto epistêmico, tá bom? Ok? Que provavelmente é algo que o seu orientador, que os professores da linha pesquisam. Olha, a partir de hoje, a partir de agora não, né? Já deveria fazer um tempinho que a nossa linguagem já é diferente, a nossa linguagem ela é formal, e seguindo as normas da BNT. Em geral, agora, nossa linguagem, nossa linha de raciocínio não é mais início, meio e fim, não. Nossa linha de raciocínio é usando o método. Então, eu vou apresentar um contexto na minha questão, eu vou apresentar as problemáticas, eu vou apresentar o que mais? Eu vou apresentar um objetivo pelo qual eu estou desenvolvendo aquela leitura. Vou apresentar referenciais teóricos, vou apresentar um certo método, apresentar algo que alguma literatura apresentou, que foi significativo para a educação, para aquele eixo bem específico que você quer trabalhar, vocês têm que ser bem específicos, certo? Na escrita. Vão apresentar alguns possíveis resultados e vão, talvez, apresentar propostas de transformações. Essas propostas de transformações estarão lá na literatura. E aí vocês precisam citar. Não precisam colocar referência bibliográfica, mas precisam citar. De preferência, seus orientadores. Observação. Tem edital que não permite que você cite seu orientador. Tá bom? Ok? Tem edital, inclusive, que pede para deixar implícito lá uma versão com citação e outra versão sem citação, ou borrada a citação, certo? Então, isso você tem que fazer a leitura do edital. Mas, numa regra geral, você pode citar os principais teóricos que foram apresentados na bibliografia, os principais teóricos da linha, o seu orientador, citação indireta, porque vocês já viram, né? Eu acho que foi com o Leandro, salvo engano,
a diferença entre citação direta e indireta. A citação direta, você tem que colocar ipsiliteris. Você vai cair nessa armadilha de tentar colocar tal qual, porque se tiver um professor Daniel Brandão lá na banca, gente, se eu vir uma citação direta, eu vou tentar ir lá na bibliografia original para ver se está correto. Então, é bom colocar uma citação indireta, certo? Então, quando você estiver fazendo os seus resumos, vocês já vão colocando aqui nos dedinhos alguns ganchos de citações mais gerais sobre aquela literatura, sobre a linha, sobre os estudos do orientador, ok? O que é que não se deve fazer? Gente, generalismos. Tem algo que todos nós aqui temos como positivo, que é a nossa experiência em sala de aula, na gestão, nas políticas públicas, onde nós queremos caminhar para o programa de pós-graduação. Mas alguns generalismos a gente tem que esquecer. Algum senso comum, que às vezes nós estamos arranhados ali, né, com esse senso comum, a educação, eu sempre ouço em algumas formações. Daniel, e o que é que a gente faz quando o aluno não quer pensar? Gente, tem diversas ações, intervenções que você pode realizar com outros profissionais, inclusive, para o aluno que não quer pensar. Eu não sei se a origem é ele não querer pensar, a origem é outra. Então, talvez seja em outra área que a gente vá procurar a origem de nós acharmos que o aluno não quer pensar naquele momento sobre o assunto que nós estamos desenvolvendo. Então, é senso comum. Não, Daniel, eu tenho que colocar. Na minha formação de professores, é um desafio enorme no meu município ou nos municípios do país, porque a questão salarial do professor tem que ser colocada em todo o projeto de pesquisa. Gente, eu sei que é importantíssimo. Eu sou um dos que luta. O professor que ganha melhor aqui no Brasil, eu acho que ainda ganha pouco, mas isso é senso comum. Quando eu vejo isso num projeto de pesquisa, não dá. Certo? Você perde ponto, porque isso é generalismo. Você foge do seu objeto de pesquisa, ok? Então, cuidado, certo? Cuidado. Treinem a letra tem que ser legível. Use uma linguagem simples, com coerência, fácil de ler, porque nós estaremos lendo 40 provas em um dia. Então, se tiver um texto mais prolixo, mais truncado, gente, eu não vou ter vontade de ler, eu vou tentar ser mais técnico ali, certinho? Aí eu coloco aqui, ó, a prova escrita, gente, ela não é um depósito de citações, tá bom? Também. Mas é uma demonstração de que você consegue pensar com os autores e não por eles, certinho? Responder aqui algumas perguntas. O Edi está falando aqui. Professor, essas literaturas das obras, aonde você tem mais facilidade de encontrar o acesso? É online ou biblioteca presencial ou virtual? Edi, hoje praticamente muita coisa online, né, cara? Então, biblioteca presencial eu quase não piso, a não ser que eu esteja viajando, eu vá conhecer alguma biblioteca, tá certo? E não me faz falta, assim, entre aspas, tá? Mas para o trabalho técnico que eu realizo, às vezes tem uma obra muito nova que não foi lançado PDF, não foi lançado nenhum e-book para a gente comprar, ter acesso. Aí é o jeito de comprar física. Esse mês mesmo eu comprei uma, tá? Vamos ver aqui. O Edson está falando, no caso, é do Mestrado Nacional do Ensino de Física, né, eu acho. A segunda etapa é defesa do memorial. Nesse caso, você também ajuda? Ajudo sim, Edson. Eu vou falar uma coisa, ó. O memorial, ele deve ser escrito, já vou falar para vocês, memorial, plano de trabalho, deve ser escrito na perspectiva de um projeto de pesquisa. Entenderam? Aqui na prova escrita, você já também vai usar a terceira pessoa do singular. É o mais correto. Daniel, mas o meu orientador só usa a primeira pessoa do singular. Então, você vai quebrar essa regra geral que eu falei. Vai usar o quê? Primeira pessoa do singular. Certo? Você tem que escrever conforme seu orientador escreve. Uma regra geral que eu sempre coloco é a terceira pessoa do singular. Certinho? Pessoal, mais dúvidas sobre a prova escrita? Mais dúvidas? Pode falar, Adriana. Professor, não seria nem da prova escrita. Por Imaginei. exemplo, o senhor citou aí o plano de
plano de trabalho, né, da terceira pessoa e tal, e eu percebo que no plano de trabalho tem umas sessões que são bem pessoais, né, a minha formação, a minha, né, então, não é proibido eu escrever, né, na minha concepção, né, isso, na primeira Não é pessoa. proibido, mas você também não pode usar uma linguagem fora da científica. Aham. E nem algo que me diga se eu sou meu gênero, né, se é mulher, se é homem, se é mulher. Preferencialmente. Uhum. Entendi. Certo? Então, você vai discorrer sobre sua trajetória acadêmica, direcionando para o local que você quer ingressar de forma bem técnica, entendeu? Fazendo citações também, certo? Uhum. Entendeu? Entendi. Porque, às vezes, a turma confunde plano de trabalho e memorial como se fosse algo aleatório. Não é, certo? É técnica, é estratégia acadêmica, é método, ok? Tem até um modelo lá, mas esse é um modelo tão simples que se a gente for fazer, sai, sabe, muito simplinho, né? Orientação, né? Acontece muito, sabe onde? Adriano, você é de onde? Você é da Prefeitura de Fortaleza, é? Isso. Pronto, vai abrir agora, gente, o observatório está de volta, né? Parece que semestre passado alguns programas não aderiram, mas esse semestre vão ter muitas vagas, e é um plano de trabalho, né? O relacionamento no programa de pós-graduação, o relacionamento que a Universidade Federal fez com a prefeitura foi a apresentação de um plano de trabalho. E eu vejo muitas coisas assim que um pouquinho de orientação já melhoraria tanto a escrita. Então, meio que, Adriana, quando a gente olha, é mais fácil, assim, gente, entre aspas, tá? É mais fácil de reprovar, porque está muito fora do contexto científico, entendeu? Entendi. Inclusive, eu estou aguardando esse observatório aí da UFC, né, de tecnologia, né? Eu não sei se estou em esperança que saia, né? O PPGT, UFC. PPGT, não precisa ter esperança, não, já é real, viu? Pois é. Aí eu enviei o plano para o professor, né? Se tiver um tempinho, dar uma olhada. Eu vou olhar sim, viu? Não se preocupe. Obrigada. Turminha, olha só. Aqui o que aparece no edital. Ah, gente, tem uma coisa importantíssima, viu? Vocês acreditam que eu fui fazer a prova do doutorado, pessoal? Um dia à tarde, na sexta-feira à tarde, lá na Faculdade de Educação da UFC. E eu não sabia, eu não li no edital, eu voei mesmo em 2016, que era obrigatório que a resposta de cada questão deveria caber em 4 laudas. E os resumos que eu fiz eram 16 laudas, 20 laudas, vocês acreditam nisso? Então, além do nervosismo que eu já estava, eu tive que congregar todas as citações, todas as macro-ideias que eu tinha pensado em 4 laudas, transformar 20 laudas em 4 ali naquele momento, certo? Então, olhem o edital de vocês. Tem número de laudas na prova escrita? Tem número de laudas no projeto de pesquisa? Claro que tem, certo? Da mesma forma, a questão específica, certinho? Tinha uma observação que eu ia fazer aqui sobre isso, gente. Certo. Pessoal, quem for tentar a prova escrita, vou logo falar para vocês, não dá tempo fazer rascunho. Você recebe uma folha de rascunho, mas não dá tempo. O que é que eu oriento? No rascunho, coloque algumas palavras-chave das macro-ideias, coloque algumas citações indiretas, e com muita calma, você já vai escrevendo na própria folha de resposta, certo? Porque eu vou falar para vocês, isso é experiência própria, experiência que eu venho vivenciando ao longo desses anos. Quem começa fazendo rascunho, não dá tempo de colocar tudo que pretende, e a gente percebe, porque fica uma estrutura de pensamento quebrada, certo? Aqui, gente, os critérios, olha só, observância dos aspectos formais da escrita de um texto acadêmico, língua portuguesa, normas formais do pensamento científico, 2 pontos. Consistência teórica, formulação de ideias, capacidade de argumentar, 2 pontos. Autonomia, capacidade crítica, não adianta só citar, ok? Foi o que eu falei ali, o que é que a gente tem que fazer, turminha? Não esqueçam dessa frase jamais. Não é depositar citações no projeto, na prova escrita, na sua fala. É demonstrar que você consegue pensar com os autores, tirar conclusões junto com eles, certo?
Aprofundamento, coerência, concisão na abordagem da problemática. Olha só, toda questão tem uma problemática. Então, você já vai começar o texto fazendo um levantamento e contextualizando. Pertinência e, olha só, coerência argumentativa na conclusão do texto. Qual é o nome que se dá, gente, ao término do texto, na proposta do Enem? Salvo engano, é uma proposta de intervenção, é verdade? Então, você pode também colocar uma proposta de intervenção que foi realizado dentro da literatura que você já estava lendo, certo? Lembrando, literatura que foi apresentada pelo edital, literatura da linha e literatura do seu orientador, certo? Está aqui o edital, né? Está aqui ó, um exemplo da bibliografia geral. Isso daqui era da UFC, quando a UFC ainda tinha prova escrita, certo? Então, eu resumo tudo que eu falei, pessoal. Ó, deve se concentrar no que a banca está pensando que espera de você na prova escrita, certo? Faz uma boa prova escrita aquele que treinou o quê? A escrita. Imersão facilita a clareza de ideias no dia da prova. O que é essa imersão? Estude contando para alguém a história do que você está estudando. Conte para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos. Faça um grupo de estudo. Ah, eu sou formador, Daniel. Eu estou estudando agora para a prova escrita, para o projeto. Eu só estou formando o pessoal sobre isso. A secretária nem sabe. Então, faça isso. Diga-me como estudas, que te direi se irá passar. Se você estuda de forma um dia perdido, 10 não, se você não tem, Kelly, todo dia, um contínuo curricular, provavelmente você vai ter muita dificuldade. E a gente percebe. A banca, gente, não deve se esforçar para entender o que é que está escrito, ok? Pessoal, perguntas que eu vou passar agora para a arguição ou entrevista. Professor, poderia depois falar mais sobre o observatório para o professor de Fortaleza? O que é que você quer saber, Brena? Enquanto isso, se vocês quiserem colocar alguma pergunta sobre a prova escrita, tá? Pode falar, José Luiz. Professor, o senhor falou lá no início da sua fala em relação a um contato, né, com o professor do programa que eu possivelmente me interessaria, né, para realizar a pesquisa como possível orientador. Manter esse contato inicial via e-mail. Aí eu fiquei em dúvida qual tipo de abordagem eu poderia fazer nesse contato inicial. Legal. Olha, a abordagem nunca é legal se já for direto ao ponto de um mestrado ou de um doutorado, certo? Nunca. Você tem que demonstrar, José Luiz, que você quer participar do grupo de pesquisa dele, que você quer trabalhar o que ele trabalha, quer estudar o que ele estuda, entende? Isso é pagar um preço também, né? Porque vocês vão ter que tentar se adaptar aos horários do orientador, ao que ele lê. Tem gente que não consegue nenhum horário com o orientador. E eu acho que tem gente aqui que me falou isso. Mas a orientadora foi tão bacana que mandou foi uma literatura para a pessoa já começar a estudar. Entende? Porque a gente gosta, eu gosto de pessoas que queiram trabalhar comigo. Eu falo muito com os orientandos que estão sob minha supervisão, José. E até mesmo aqueles que eu sei que no fundo estão ali porque querem um mestrado e doutorado. Mas olha, é muito bom saber que tem alguém que quer trabalhar o que eu trabalho, que quer ter o ritmo de trabalho que eu tenho. Estou falando assim de forma pessoal, mas eu generalizo, ok? José Luiz, nós somos poucos orientadores. Nós somos poucos orientadores e nós, hoje em dia, não acontece mais como há 15 anos atrás, que apesar dos pesares, tinham várias pessoas querendo trabalhar com a gente. Hoje é mais difícil. Porque hoje todo mundo já trabalha, você entra na graduação já trabalhando, então ninguém tem tanto tempo para pesquisar. Entendeu? Então, sempre aborde perguntando sobre o grupo de pesquisa, você gostaria de aprender, contribuir, entendeu? Aí eu vou voltar aqui para a Brena, ó. Qual universidade adere a esse observatório? A Universidade Federal do Ceará adere. Aí eu não sei se a UES vai aderir esse semestre, mas a UFC eu tenho certeza de que vai, certo? É um plano de trabalho, tem também
a entrevista e tem também a prova do currículo, certo? Praticamente todos os mestrados profissionais da UFC vão adotar. Ok, Brena? Também eu posso falar. Se tem algum tema que eles abordam, políticas públicas, formação de Ah, professores? Brena, vai depender do programa, né? Tem programa de políticas públicas, tem programa da área do ensino de saúde, tem programa de tecnologias, entendeu? Depende do programa, certo? Você pode dar uma olhadinha nos editais passados, como eu lhe falei, pesquisa da universidade, a linha de pesquisa, orientador, lá dentro também vai ter uma aba das seleções passadas, onde você pode procurar seleção que foi realizada para a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Entendeu? Show? Então a gente vai agora, pessoal, para a entrevista e arguição. E aí eu passei na prova escrita, que coisa boa, né? Eu não passei, a gente vai e entra com recurso, tá bom? A gente sempre entra com recurso, viu, gente? Eu não abro mão do recurso, porque é um direito nosso. Mas eu também vou falar para vocês uma coisa. A regra geral do recurso não é tão boa, né? Porque a gente já parte do princípio que a nossa primeira avaliação realmente foi muito boa, certo? Então, a gente precisa ter alguns pontos chaves para atacar nesse recurso, certo? Eu tenho tido alguns bons resultados, então a gente sempre entra com recurso. Adriana, perdão, você perguntou por que é chamado observatório. Adriana, eu acho um grupo de trabalho que foi montado entre o UFC e Prefeitura, IUS e FCE também, e acabou colocando esse grupo de trabalho com o nome de observatório. Eu acho que até sistematizaram também, certo? Nas pró-reitorias. Ok. Então, turma, a gente foi para a entrevista, né? Gente, a entrevista é a frase principal que eu falo. É o momento ímpar para demonstrar todo o potencial de vocês. É ali onde o toque humano, mesmo que seja remoto, porque tem algumas entrevistas e arguições são remotas, é ali onde o toque humano ele é imprescindível. Olha só o que é que vocês vão fazer. Geralmente, vocês vão entrar, certo? Vocês vão entrar com muita calma, muito elegantes, bonitos, bonitas, cheirosos, porque isso faz diferença, leves também. Vocês vão entrar lá na sala, vão dar bom dia, boa tarde, boa noite, vão estar com um projetozinho de pesquisa na mão. Daniel, é obrigatório? Não, mas isso faz diferença, se você tiver a oportunidade de dar uma olhada nele. Tem locais que não autorizam, então tudo bem. Não levem chocolate, não levem flores, não levem nada para a banca, isso não vai fazer diferença, tá bom, gente? Certo? Apenas sejam sucintos, ok? Entrem com leveza e pergunte. Embora você saiba que geralmente, aí tem que olhar cada edital, mas geralmente eles dão tempo para vocês apresentarem e depois vem um tempo para perguntas. Você não pode ultrapassar esse tempo. Jamais. Lembrem-se, teve um doutorado no ano passado que eu tive que passar um dia todinho na universidade. Eu não estava mais aguentando, gente. Certo? Então, se você passar do tempo, com certeza você vai perder ponto. Ok? Então, fique ali, se for 10 minutos, vá até 9 minutos e 30 segundos, 9 minutos, certo? Geralmente a banca também diz, olha, eu posso lhe avisar quando estiver faltando 1 minuto, ok? Vocês podem até pedir também, ou perguntar se eles fariam isso, certo? E aí você vai começar a falar. Quando você for começar a falar, gente, vocês vão apresentar, pessoal, todo o projeto de pesquisa, do contexto inicial até as referências mais importantes. Edson, pode sim cronometrar, tá? Eles não impedem. Então, de novo, vocês vão apresentar de forma sucinta todo o projeto, colocando alguns pontos de importância. Quais? O método, porque geralmente quando eu estou com barema, quando eu estou com aquele quadro que eu vou dar a pontuação de vocês, eu vou olhando para os critérios do edital. E todo edital na prova da arguição cobra uma pontuação boa da metodologia, certo? Tanto é que é muito comum a gente colocar assim, projeto inexequível metodologicamente. Pronto, já perde quase todos os pontos. Viabilidade, você tem que mostrar na sua fala, pessoal, viabilidade com a sua realidade e a do programa. Se a Brena ela for formadora de professores lá no município dela, no estado, então, com certeza,
Com certeza, ela tem que atacar isso. Ela tem que mostrar que o projeto dela se alinha com o que ela trabalha, ok? E, principalmente, tem aderência com o programa, ok? Tiveram bancas, pessoal, que alguns colegas participaram, que a pessoa veio de um mestrado profissional e é uma vantagem e uma desvantagem, tá? A educação aceita todo mundo, principalmente o doutorado, aceita todo mundo de todas as áreas. Então, tinha gente da música tentando para a área do ensino de matemática, por exemplo. Gente, qual é o orientador que vai querer apostar nessa pessoa? Certo? Então, tem que ter coerência, a sua formação tem que ser coerente. Gente, tem que estar muito alinhado com o que é estudado no eixo, na linha. E eu estou falando de forma teórica, certo? Quando você estiver apresentando, você tem que mostrar isso. Tem que colocar citações indiretas também. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, não é vantajoso quando nós estamos participando de uma banca remota, uma arguição de forma remota? É inadmissível você não se sair bem, assim, entre aspas, gente, porque você pode colocar todo o mapa mental aqui atrás do seu notebook. Pode colocar uma cartolina com as ideias principais. Você pode até mudar de página aqui no notebook e, praticamente, se você tiver um poder de persuasão e de demonstração que não está lendo, é ótimo também, certo? O desafio maior é, sim, ao vivo, né? Você tem que mostrar, gente, mesmo no mestrado, no doutorado, que o seu projeto tem impacto e inovação. Daniel, no mestrado também, sim. Por quê? Porque, turma, tem muito projeto bom. Então, você tem que se sobressair onde? No impacto social, na inovação, ok? Turminha, vão ter 2 perguntas que são sublimes. Depois você apresentou tudo lindo, maravilhoso. As 2 grandes perguntas para vocês serão: você terá disponibilidade para cursar o programa, o mestrado e o doutorado? É algo que vocês têm que falar com toda sinceridade. Mas mesmo nessa sinceridade, nós podemos, como é que eu posso falar, gente, de uma maneira assim tênue, né? Nós podemos usar algumas estratégias para tentar isso mais ameno, porque às vezes tentar fazer com que isso seja mais ameno. Quem trabalha na escola particular, por exemplo, universidade particular, não pode deixar. E às vezes tem família, né? Aí agora, Daniel, eu não vou poder cursar. Se você não tiver uma estratégia de horário, gente, não vai. Não vai. Tinha um professor, ele até já se aposentou, que ele falava assim lá no programa: gente, nós não estamos fazendo caridade aqui. Como é que uma pessoa que trabalha manhã e tarde quer fazer um mestrado ou um doutorado? Como é que essa pessoa vai estudar? O professor vai ter as madrugadas, como é que ele vai, por exemplo, participar das aulas? Mas, professor, ele dá um jeito. Cuidado, pessoal. Cuidado, porque você pode ser aprovado, e se você não tiver uma estratégia muito bem formada, você vai perder uma grande oportunidade, ou até mesmo vai se transformar um inferno um programa de pós-graduação. Ninguém vai querer orientar você, vai ser super, em vez de ser um momento feliz, que é o que eu tento fazer com os orientandos que estão sob minha supervisão, vai ser um ambiente de tristeza, de repulsa. Quem faz o mestrado desse jeito não quer voltar para o doutorado, não é nossa intenção, certo? Por isso existem também os mestrados profissionais e os mestrados acadêmicos, né? Certo? O mestrado profissional, só vão lhe perguntar se você vai poder frequentar aquele dia de aula e vai conseguir realizar pesquisa, certo? Claro que aquele que, mesmo que está no mestrado que está tentando o mestrado profissional, que geralmente são 1 ou 2 dias de aula, se tiver um tempo maior, vai ter uma vantagem, certo? Porque ele vai poder estudar, vai poder pesquisar lá. Pode falar, Adriana. No caso, como eu sou professora da rede pública, né, de Fortaleza, eu posso pedir o afastamento. Então, uma resposta possível que eu terei disponibilidade, que eu posso negociar com a escola, né, os horários. Profissional, Adriana? Não é? Oi? Como você vai tentar o profissional, na verdade? Isso, exatamente. Então já é bacana, porque o profissional já não suga de você tanto, entre aspas. Porque os meus alunos do profissional, eu sugo como se fosse acadêmico.
mas eu tenho os meus limites de tempo deles, entendeu? Eu respeito, certo? Então, isso é bacana. Mas você tem que dizer, pessoal, de forma bem incisiva, que vai ter disponibilidade. Quem tiver, quem não tiver, quando a gente estiver lá na mentoria, quando você for aprovado, aí eu tenho N estratégia para falar para vocês. Mas como aqui é gravado e tal, aí eu, certo? Eu recuo um pouco. Pronto, a Dani está com informação mais atualizada, porque ela está na prefeitura, né? E a minha informação é pela universidade, que ela falou que o Programa Observatório da Educação em Fortaleza agora se chama Programa Mestres na Pós, né? São bolsas de mestrado e doutorado para profissionais da rede municipal de ensino em parceria com instituições públicas. Show! Eu imaginei que tivesse mudado a organização alguma coisa, porque o semestre passado praticamente não foi ofertado, né, Dani? A Jamile está falando aqui, ó, professor, como pleitear juridicamente quando o município quer negar o afastamento do servidor? Ixi, Jamile, assim, continuou o plano de trabalho, viu, Adriana? Até onde eu sei, sim, tá? Jamile, você tem que ter um respaldo em alguma lei orgânica do município, né? Certo? Se o município não tiver sistematizado isso, você vai ter que fazer uma transposição de leis. Talvez pegar uma lei mais geral, acima do município, certo? E vai tentar forjar uma defesa que algum juiz compre sua ideia, entendeu? Como, por exemplo, afirmar que o fato de não ter uma lei que sistematize isso é uma cláusula branca na Constituição Municipal do seu município e que, a partir da sua situação pleiteada juridicamente, pode ser um motivo para tentar, por exemplo, a criação de uma lei lá na Câmara dos Vereadores, por exemplo, né? Entendeu? Agora, se você disser que se negar o afastamento do servidor, mesmo tendo essa lei, aí é claro, juridicamente você tem que apresentar todos os dados, né? Provavelmente, o município ele vai recorrer, porque o Estado em si ele é obrigado a recorrer, né? De acordo com os princípios da administração pública, da eficiência. Aí é uma luta eterna, tá certo? Falar em jurídico nunca é tão bom, sabe? Nunca é tão bom. Então, se nesse período você já puder aí se mexer para ver com quem você pode ir falando, as parcerias que você pode fazer aí no município, tá? Para caso você vai ser aprovada, você tentar o afastamento, certo? O Carlos está falando aqui, ó, meu município não permite o afastamento do professor para cursar mestrado ou doutorado. Eu só falo uma coisa, Carlos, não sei qual é o município, mas é um absurdo isso, certo? O novo Plano Nacional de Educação veio bater de forma bem enérgica nesses conglomerados federativos que ainda não estão liberando o professor para o afastamento, ou tendo pelo menos uma redução de carga horária. E aí nós ficamos à mercê de alguns acordos, né, com a direção, aumento da nossa carga horária, então é bem complicado. Então é uma luta que nós professores, temos que batalhar, tá bom? E quando eu falo isso, gente, é algo assim bem tranquilo, né? Porque, não, nunca é tranquilo, né? Mas eu falo assim com uma sobriedade muito grande, que quando eu falo de luta também, não é porque a gente vai brigar, né? Mas a gente pode requerer, mediante o meio administrativo, mediante conversas, mediante como a Daiane está por aí, mediante o sindicato do município, né? Certo? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer é sensibilizar nossos gestores que se eu tenho uma empresa que é uma empresa pública, né? A Secretaria de Educação é sim uma empresa pública, tem um CNPJ, né? O seu gestor, o gestor que no seu rol orgânico de professores, tem professores capacitados, formados, mestres, doutores, é uma rede municipal que só tende a crescer, tá bom? A Michelle está falando aqui, tem que ver o Estatuto do Servidor do Município. Boa noite, professora Eliane Couto Barbosa. Pessoal, e a segunda pergunta é, caso você venha a ser aprovado, você concorda em realizar mudanças em seu projeto? Gente, é claro que vocês vão dizer que sim, e vocês ainda vão falar o seguinte, claro, porque quando nós estivermos cursando as disciplinas teóricas, obrigatórias e optativas, nós vamos amadurecer
o nosso construto teórico, certo? Quando nós tivermos com orientações com o orientador, ele vai mediar a nossa pesquisa ao encontro da necessidade de resolução daquela lacuna. Entenderam, gente? Pessoal, mas vocês podem até achar que não. Uma das minhas últimas bancas, uma pessoa, quando eu perguntei isso, ficou pensando. Eu nem acredito. Quase que eu dava um chute aqui por debaixo da mesa nela. E aí ela ficou a gente tem que sentar, tem que, sabe, enrolou. Perdeu o ponto, ok? Pessoal, dúvidas sobre a entrevista, arguição? Dúvidas sobre entrevista, arguição? Não? Vou passar. Gente, olha só. Vocês têm que refletir sobre isso na hora que vocês estiverem apresentando. Obrigado, Ari. Você será um estudante que almeja somente o título de mestrado? Ou contribuir com um grupo de pesquisa, com um programa? Quando eu percebo que algum orientando que está sob minha supervisão, que é só o título, gente, é natural que ele fique de lado. Minhas reuniões com eles, com esses orientandos, já são reduzidas. Eu já não tenho tanta vontade de ficar ali cobrando, porque eu sei que ele quer só o título mesmo. Então, nós tentamos na seleção, e no momento da entrevista, perceber se aquele candidato ele quer mesmo contribuir para o programa, para a ciência. O candidato ele tem domínio sobre os teóricos de cada teoria, porque estão saindo cada absurdo com a inteligência artificial, gente. Certo? Muito absurdo. Muito. E a banca tem experiência com as teorias, e a gente percebe de pronto. A Robertinha está perguntando, na entrevista, eles perguntam alinhamento entre sua prática profissional e o projeto novamente? Podem perguntar, Roberta. Eles podem perguntar sobre isso, vão perguntar elementos do seu projeto também. Lembrando, gente, é uma informação que talvez vocês não saibam. Às vezes, a gente não tem acesso rápido ao projeto de vocês, quando a gente vai para a banca. Às vezes é até fornecido logo, mas devido às nossas demandas, a gente só olha rapidamente no dia, entenderam? Então, pode ser que tenha alguém da banca que não tenha lido na íntegra seu projeto. É muito comum, ok? No entanto, tem algo aqui que eu preciso falar para vocês. E se eu já tiver percebido um erro grotesco no projeto? Tem duas opções. Quando você estiver apresentando seu projeto, no seu tempo, você já pode falar. Gente, nesse momento, eu digo que metodologicamente esse tipo de pesquisa, ele está errôneo com o que eu gostaria de realizar. Mas foi uma imaturidade naquele momento que, quando eu estava estudando o projeto de pesquisa, eu percebi, na verdade, que a minha pesquisa se enquadraria em uma pesquisa-ação, que de acordo com pararã, entenderam, gente? De acordo com Pimenta 98, pesquisa-ação se enquadra assim, que é exatamente o propósito de um dos objetivos específicos. Você pode abrir logo o jogo. Ou você pode explicar tudo isso se algum deles perceber. Você pode deixar isso passar. Só tem uma observação que eu preciso falar para vocês. Pode ser que eles percebam, mas eles não perguntem e só tirem ponto. Certo? Então é algo que talvez, em conjunto comigo, quando vocês forem para essa etapa, eu possa abrir um pouco mais a mente de cada um. Por fim, advoguem que você... Por fim, não. Tem outra ali. Qual a relação do seu projeto com as pesquisas dos membros da banca? Vocês podem ir citando, gente, os membros da banca e falar, olha, o senhor, por exemplo, o senhor, professor, com seu trabalho lá em 2020, sobre a educação inclusiva, abordou dessa maneira. Inclusive, eu coloco uma citação, pararã. Entenderam? Vocês podem conversar dessa forma. Advogue que você é um bom investimento. Advogue, fale que você quer contribuir com o programa de pós-graduação. Se vocês tiverem como, gente, vocês querem participar de programas de internacionalização. Internacionalização é muito bom para o programa, para o orientador, porque a gente faz parcerias fora do país. Então, tem que advogar que você vai ser um bom investimento. Quando chegar lá no momento, gente,
do cronograma para os projetos que tem cronograma, você vai falar alguns pontos específicos. São 3. O primeiro, que no primeiro e segundo semestre, independente se for mestrado ou doutorado, vocês vão ter um grande amadurecimento teórico por meio das disciplinas e por meio do aprimoramento do projeto de pesquisa. 2, certo? Vocês vão aprofundar muito em produtividade, na escrita de artigos cujas temáticas geram alto impacto, com revistas de grande impacto também, certo? E 3, gente, reforcem que vocês pretendem realizar um mestrado em 2 anos e um doutorado em 4 anos. Nem menos, nem mais. Certo? Ok? O Ari está perguntando, professor Daniel, se o pré-projeto apresentar alguma fragilidade em relação a algum teórico, a banca pode focar nessa fragilidade? Claro que pode. Então, você já tem que ir preparado para alguma pergunta da banca. E já tem que ter uma desculpa por que está frágil. Certo? Pessoal, alguma pergunta aqui sobre a entrevista, para a gente ir para o próximo tópico? Não? Tá bom. E eu fecho essa pequena apresentação, pessoal, com essa frase aqui, que é de uma ex-bolsista da CAPES. O desafio de manter a vida e fazer pesquisa pode ser vivido com alegria, sem entendermos que nossos filhos não são empecilhos, e sim uma belíssima oportunidade de mostrar do que somos capazes. Gente, desde que eu desenvolvi esse projeto, eu vejo mães e mais mães, né? É impossível, não consigo compreender de onde essas mães tiram tempo para serem mães, esposas, donas de casa, cuidar de mais de 2 filhos, trabalhar, fazer pesquisa, algumas até sendo gestoras, né? Então, vocês, parabéns mesmo. Eu coloquei essa frase justamente para homenagear vocês, em alusão ao Dia das Mães, domingo, certo? Que, como eu falo, né? A sociedade não vai nunca entender como vocês são heroínas e conseguem fazer isso diuturnamente, certo? Mas várias mulheres fizeram e vocês também não serão diferentes, tá bom? Então, meus parabéns só em terem acreditado que vocês são capazes, tá bom? Então, eu vou aqui para a próxima parte, que é uma parte também bem interessante, certo? Eu vou colocar logo, pessoal, para vocês não ficarem ansiosas, eu vou colocar logo a frequência, tá bom? Pronto, coloquei a frequência. Então, vamos para a próxima parte. Gente, essa próxima parte, eu tenho uma coisa que está muito pendente aqui na minha vida com vocês, que é a apresentação de um projeto, né? Cadê? Tá aqui. Vou ver aqui com quem eu não falei. Michele, professora Thaís. Boa noite, Isabelle. Acabei de postar, viu? Vou colocar aqui de novo, tá? Quero ver se alguém não vai ver isso. Pronto, foi suficiente? Prontinho. Gente, todo mundo consegue ver aqui o projeto? Sim ou não? Pronto, conseguem? Sim. Sim, professor. Olha só, pessoal. Perdão. Esse projeto foi para o Programa de Pós-Graduação em Educação Inclusiva em Rede Nacional, PROFEI. Vamos dar uma olhada no título. Eu não apresentei esse projeto ainda para vocês, não, né? Conferem? Formação continuada de professores e práticas inclusivas na educação. Desafios, processos formativos e possibilidades pedagógicas. Olha só, pessoal. Vamos falar aqui sobre o título, vamos? Formação continuada de professores e práticas inclusivas na educação básica. O formulário não abre, é verdade? Alguém mais está passando por isso? O formulário não está abrindo? Eu preenchi, normal. Preenchi normal também. Obrigado. Então, Silvano, dá uma olhada aí no seu e-mail. Gente, vamos lá, ó. Formação continuada de professores e práticas inclusivas na educação básica. Falar uma coisa para vocês. Desafios.
Desafio, gente, é senso comum. Não precisa colocar no título. Processos formativos até poderia ser, porque vai depender do que você está querendo escrever, né? Possibilidades pedagógicas, gente, é clichê possibilidades pedagógicas. Tem muitas possibilidades pedagógicas já aí no mercado. Então você não precisa colocar mais um projeto isso daí, certo? A não ser que isso seja uma temática muito central que você quer aderir, ok? Então, tiraria desafios, possibilidades pedagógicas, para tentar ser mais célere nesses processos formativos aí, que de antemão eu já sei pelo título que essa pessoa quer trabalhar com que público? Com professores. É verdade? Show? Vocês podem contribuir com o projeto também, certo, gente? Esse aqui é um momento é um trabalho bem pedagógico aqui que eu faço. Vamos lá, olha só, começou pela justificativa. Mas vocês já aprenderam comigo, que quem é aluno deste projeto, pessoal, aprendeu comigo que a gente começa com introdução. E dentro da introdução vem a justificativa. Daniel, mas é o que tem no edital, é tal qual isso daí. Mas, gente, falar para vocês uma coisa, eu não estou mentindo para vocês, existe uma estrutura científica, que a justificativa está solta aí, a justificativa. Ó, de repente, aparece a justificativa, não tem um contexto. Quando você coloca o ponto 1, introdução, aí vem um contextozinho, aí começa, aí justificativa, excelente, tá bom? Então vamos lá, olha só. A relevância de discutir a formação continuada de professores sob a ótica da educação inclusiva não se esgota no cumprimento de metas legais. Ela reside na urgência de responder à crescente pluralidade que hoje habita a sala de aula brasileira. De acordo com dados recentes do INEP, gente, olha, INEP 2025, né? Instituto Rodrigo Mendes, olha, uma observação, tá, aqui. Aí eu vou ser, assim, bem direto com vocês. Da mesma forma que eu sou com os orientantes. Muitos orientadores, muitos programas, como é que eu posso falar, gente? Não adotam referências de institutos pelo país, tá bom? Institutos que são oriundos de empresas privadas, né, em geral, também tem essa parceria com as empresas privadas. Porque alguns institutos têm um teor ideológico e político muito aflorado, muito profundo, entendem? E meio que acabam criando viés em seus dados, certo? Então, se fosse talvez um mestrado e um doutorado em uma instituição particular, talvez isso passasse, mas entre nós perderia um pouquinho de força essa afirmação aqui nesse parágrafo, tá? Certinho? Tá totalmente certa essa citação do INEP 2025? Eu acho que tem que rever. Ok? O Brasil alcançou... Ai, meu Deus, eu estou aqui na tela de vocês. O Brasil alcançou o marco de 2,7 milhões de matrículas na educação especial, com a expressiva maioria, 92,6%, inserida em classes comuns. Por quê? Contudo, esse avanço quantitativo no acesso impõe um dilema qualitativo. Como garantir que a presença física desses estudantes se converta em efetiva pertença e aprendizagem? Observação, gente. Colocou uma pergunta, tem que responder. Ou é a pergunta de pesquisa. Certinho? A única pergunta que deve ter no projeto de pesquisa, que vai ser respondido com a pesquisa, é a pergunta norteadora. E não é na justificativa, dentro da justificativa que a gente coloca. Certo? Então aqui já perderia uns pontinhos. É nesse cenário que a formação docente emerge não apenas como requisito burocrático, mas como pilar ético e pedagógico indispensável para sustentar a permanência desses alunos. Aqui tem que colocar o que é que significa esse PAE, né, gente? Ok? Tem que colocar bem aqui, certo? Tem que escrever por extenso, para depois você colocar a sigla. Na primeira vez que você usa no texto, depois você pode usar só a sigla.
Entretanto, ao confrontarmos, eu percebo também, pessoal, que aqui está tendo primeira pessoa do plural e terceira pessoa do singular. Isso não pode ocorrer. Você tem que ter uma personalidade, né, na sua pessoa. Ou você usa primeira ou terceira. Eu geralmente uso terceira. Tá? Padronizar, né, professor? Padronizar, exatamente. Então, eu tive uma aluna, muito tempo atrás, que ele falava que eu não tinha personalidade na minha letra, gente, na lousa, né? Quando eu ministrava só aula de matemática. Ela, professor, algumas vezes a sua letra é cursiva e em outros momentos é uma letra bastante, tal. Eu achava muito engraçado. Eu sempre lembro dessa história. Turma, então, olha só, é fundamental reconhecer que a inclusão parará, o fato de apenas 40%. Opa, agora aqui está colocando, ó, atendimento educacional especializado, aí, revela fragilidade. E sabe de onde foi que ele tirou essa citação? Do Todos pela Educação, gente. Cuidado, tá bom, pessoal? Ai, meu Deus. Gente, nossas bancas ainda são muito tradicionais, até mesmo de jovens pesquisadores, porque nós fomos formados no tradicionalismo, principalmente na educação. E esse aqui é um instituto que eu ouço várias críticas de alguns pesquisadores dentro da academia, entendem? Então, se um deles estiver na sua banca, certo? Cuidado, tá bom? Aqui parece que estão indo embora os teóricos que fundamentam isso daqui que está falando, porque, certo? Vamos lá, turma. Aqui, nesses três primeiros parágrafos, está sendo realizado um esforço para fazer a justificativa teórica, né, gente? Ó, aqui também, né? Ó, objetivos do estudo. Aqui caberia um parágrafo. Sempre entre um tópico e um subtópico, tem que ter um parágrafozinho introdutório, certo? Observação, justificativa. Não apresentou problemática, né? Então, eu não lembro, e eu não memorizo todos os editais, eu não lembro se o edital do Profei era justificativa, objetivos. Bora ver. Referencial teórico. Olha aqui, turma. Referencial teórico, procedimento metodológico. Ou seja, como eu posso ter um projeto que não tem problemática? Certo? Tem que ter problemática, tá bom? Objetivo geral, vamos lá. Investigar as contribuições da formação continuada para o fortalecimento de práticas inclusivas na educação básica, com o intuito de fomentar processos educativos que reconheçam e valorizem a diversidade do ambiente escolar. Vamos para o primeiro ponto aqui. Ok, formação continuada para o fortalecimento de práticas pedagógicas inclusivas na educação básica. Ok, porque inclusive está no título, né? Mas olha só, pessoal, ó, pode isso daqui? Pode. Vamos chamar o VAR, né? Nesse período de figurinhas da Copa do Mundo, né? Pessoal, com o intuito de fomentar, eu tenho 2 objetivos em um só. Já perde uma pontuação incrível aí sobre objetivos. O que é que poderia ter? E mesmo assim, eu estou sentindo falta dos processos formativos. Vamos lá, investigar as contribuições da formação continuada para o fortalecimento de práticas pedagógicas inclusivas na educação básica, na perspectiva dos processos formativos que reconheçam e valorizem a diversidade no ambiente escolar. Entenderam como ficou bacana? Ficou mais clean, ficou mais direto, e não tem um outro verbo no infinitivo. A Michele, de Mangaratiba, seja bem-vinda a mais uma aula. Robertinha, confronto ou adesão de teorias? Robertinha, isso daí a gente traz muito na problemática. Na justificativa vai justificar por que os teóricos consideram importante realizar essa pesquisa. Certinho? Vamos para os objetivos específicos. Identificar os principais desafios e barreiras encontradas pelos professores durante a implementação de práticas inclusivas no cotidiano escolar. Show! Mas aqui está me dando 2 caminhos. Que é algo que eu já falei que não é um bom caminho para vocês seguirem. Vocês vão realizar um momento inicial de pesquisa e vão investigar os professores para saber quais são os desafios e barreiras encontrados. Gente, já tem muita literatura sobre isso. E aí é o segundo ponto. Se você quiser realizar esse objetivo específico na perspectiva bibliográfica,
porque isso seria um objetivo específico exploratório, lembram? Excelente. Mas se vocês quiserem ir para campo para tentar encontrar essa identificação, pessoal, nenhum orientador vai querer. Você pode ser até aprovado, mas ele vai falar, você não vai fazer isso, porque você já sabe, já tem muita literatura sobre isso. B, analisar a percepção docente. E aí o A, eu faria só um ajuste, certo? Por exemplo, compreender ou identificar como a literatura aborda os principais desafios e barreiras. E aí, quando você fala isso, você vai trazer todo o seu construto teórico, né? Ok? Pessoal, podem perguntar, tá bom? E podem dar sugestões, como a Adriana fez. B, analisar a percepção docente sobre a efetividade dos programas de formação continuada voltados à educação inclusiva e seus reflexos na sala de aula. Esse B, pessoal, está muito bibliográfico também, certo? A não ser que vocês tentem fazer isso daí dentro da formação, certo? Dentro da formação, que aparentemente vai ter, né? Certo? Vamos só ver o C, eu volto para o B daqui a pouco. Propor a elaboração de um recurso educacional que sirva de suporte prático. Deixa eu melhorar aqui para mim. Suporte prático aos educadores para aplicação de estratégias inclusivas e adaptações curriculares. Show, vamos lá. Não precisa dizer que é propor, mas você vai desenvolver, elaborar, se for o caso, propor a elaboração? Não. Você vai desenvolver um recurso educacional, e é bom, gente, dizer logo qual é o recurso educacional, porque às vezes você nem sabe e você auto-sabota colocando recurso educacional. Nem você mesmo sabe, às vezes. Que sirva de suporte prático. O que é suporte prático? Essa expressão prático não existe. Então, que sirva de suporte aos educadores para a aplicação de estratégias inclusivas e adaptações curriculares, certo? Observação. Adaptações curriculares. Em nenhum momento até agora, eu ouvi falar de currículo, lá naquela tentativa de justificativa da pessoa, certo? Então, o currículo é uma macro-teoria, gente. Tem muitos teóricos que tratam sobre isso. Lembrando que a justificativa deveria ter o quê? Justificativa teórica, justificativa acadêmico-profissional e, se der tempo, uma justificativa social. E aí a gente volta para o B, porque o B deveria estar relacionado com a formação que, aparentemente, esse professor, essa professora do projeto quer propor, quer realizar, certinho? E que deve ter um elo com o recurso educacional. Então, analisar a percepção docente na aplicação de um programa de formação, uma formação continuada voltada à educação inclusiva. E eu acho muito improvável, mas se quiser colocar, eu tiraria os seus reflexos na sala de aula. Porque se for mestrado, como é o caso do Profei, não dá tempo para analisar a sala de aula. São 2 anos, é rápido. Entenderam? Kelly, pode falar. Boa noite, Daniel. No item como esse, né, do objetivo específico, ela colocou que vai propor uma elaboração de recurso educacional que sirva de suporte prático. Então, seria necessário indicar qual componente curricular em que será criado esse suporte, ou pode ser assim geral, para todos os componentes? Kelly, eu ministrei, uma das aulas, eu falei sobre o objeto epistêmico, que está alinhado com o objeto, com o componente curricular, não é verdade? Às vezes, e eu vejo essa escrita muito comum, principalmente dos pedagogos, que os pedagogos escrevem, e as pedagogas escrevem de modo mais geral, entendem? Às vezes ligado às questões da alfabetização, do letramento matemático, assim, quando quer um pouquinho adentrar, mas tem esse receio, certo? Óbvio, com certeza, isso se dá também pela formação e ambiente de trabalho em que o pedagogo, a pedagoga está inserida, né? Certo? Então, isso que você falou é muito importante. Está muito precária a minha análise, porque eu não tenho uma problemática. Não falou-se de sujeitos. Qual é o ano que você quer trabalhar com esses professores? Entendeu, Kelly?
Então, o ideal é um projeto como esse ter também o seu objeto epistêmico. O que é exatamente esse recurso educacional? Vai ser para, como a Rawane fez, a Rawane, ela abordou, que foi orientanda em tecnologias educacionais, agora ela é mestra em tecnologia educacional, ela abordou a alfabetização inclusiva, entendeu, Kelly? Então, olha só o objeto de conhecimento aqui, bem forte, a alfabetização inclusiva. E, claro, está ligado à língua portuguesa, né? Certo? Então, ela foi bem específica, e ela ainda adotou o segundo ano. Claro que tem uma característica aí social, de uma política pública de Estado, que são as avaliações em larga escala, entendeu? Então, tem que estar tudo muito alinhado. Ok, turminha? Pessoal, alguma dúvida sobre essa parte dos objetivos? Ok? Tudo bem, ok. Obrigado, professora Liana. Pessoal, e a gente vai para o referencial teórico. Olha, eu já vou, gente, com um pré-conceito, entendem? Não algo ruim, mas uma pré-ideia concebida. Aqui tem que ter o quê? Práticas pedagógicas inclusivas. Pelo objetivo específico, tem que ter o quê? O currículo, e tem que ter formação de professores, processos formativos, certo? Então, não começou tão bem. Referencial teórico deve ser dividido em teorias. Referencial teórico deve ser dividido em teorias, certo? Então, ele ou ela trazem Freire, Mantuan, mas a gente não vê a teoria, não é uma teoria única, a educação inclusiva. E olha só, tá bem frágil, gente. Muito curtinho o referencial teórico. Tem que ampliar mais, tá bom? Tem que ampliar mais, certo? Ok? Frágil que eu digo no montante, tá? Vamos para a metodologia, ver aqui. Processo metodológico. Olha, também o processo metodológico, gente, não tem aquela divisão que eu mostrei para vocês, né? Qual é a divisãozinha? Caracterização da pesquisa, o que mais? Técnica de coleta de dados, depois da técnica de coleta de dados, técnica de análise de dados. E a Adriana está falando aqui, se for somente 7 laudas, Adriana, dá para fazer tudo que eu estou fazendo, tá bom? E ter uma escrita de impacto. Nem se preocupe, ok? Certo? Então a gente tem que fazer uns ajustes aí na letra, em alguns espaços a mais também, reduzir a justificativa. Se tem 3 perspectivas de justificativa, a gente tira a social e reduz, certo? Mas tem que ter um projeto de qualidade, porque senão, olha só, a pessoa fala aqui, a proposta dessa intervenção orienta por uma abordagem qualitativa, ok, utilizando pesquisa de campo, até agora não tem nenhuma citação, né, pessoal? Aqui, ó, tem que ter citação na metodologia, tá? Para você mostrar, para você andar junto com o autor, para você mostrar que o que ele fala é o que você realmente quer fazer. Como caminho para compreender de que maneira a formação continuada se converte em práticas inclusivas no cotidiano da educação básica. Gente, ó, cuidado. Por quê? Não, é muito desafiador você dizer que vai fazer uma formação de professores e ainda no mestrado você analisar os efeitos dessa formação na sala de aula. Tem um tempo, gente, para que haja imersão pedagógica a partir daquela formação, tanto para o professor como o aluno. E aí é legal quando você sai do mestrado, volta, ou do doutorado, volta para os bancos escolares, vai aplicar sua pesquisa. Aí, gente, olha, educação é médio e longo prazo. Aí você vai fazer um trabalho com os professores, aí depois você vai analisar, depois de algum tempo, como impactou a aprendizagem das crianças, dos jovens, dos adultos, entenderam? Mas mestrado e doutorado não dá. Então, não tem como você compreender como a formação continuada se converteu em práticas, inclusive, no cotidiano. Agora, você pode dizer como a formação continuada se converte em práticas inclusivas para o planejamento do professor, por exemplo. Entenderam? Práticas inclusivas para a criação de recursos tecnológicos inclusivos também. José, pode falar. Professor, essa parte aí dos procedimentos metodológicos, o que a gente sinalizar aí no caminho
a gente tem que sinalizar na pesquisa de qual autor, de qual teoria. Por exemplo, no caso desse projeto aí, havia a necessidade de colocar, como a autora do projeto colocou aí, por uma abordagem qualitativa. Então, tem a necessidade de colocar na perspectiva do autor tal, que segundo ele, a abordagem... Você escolhe, tá bom? Ou você Oi? escolhe citar a abordagem qualitativa ou a pesquisa de campo, tá? Mas é importante. É importante citar na perspectiva de qual autor, né? Exatamente. Certo? É importante. Pessoal, vamos continuar aqui, né? O delineamento da pesquisa caracteriza-se como estudo de caso. Ok, porque é uma pesquisa de campo, mas pode ser um estudo de caso exploratório. Certo, cuidado. Tá cheio de cuidado, né, hoje, turminha. Estudo de caso exploratório não é tão comum. Não é tão comum. Então, você precisa trazer uma citação, porque pode ser uma perspectiva muito específica de determinado autor, entendem? Certo? Então, eu tenho uma pré-concepção do que é estudo de caso exploratório, mas pode ser que o autor que ele esteja trazendo tenha uma outra concepção diferente da minha. Sem falar que algum membro da banca ou seu orientador trabalha com esse delineamento de pesquisa, certo? E aí falam, situado em 2 escolas de educação básica do município de Deputado Irapuã Pinheiro, que atende estudante fundamental e médio. Até agora não está claro qual é o sujeito, né? Busca-se analisar como a inclusão... outro objetivo aqui? Não pode, tá? Não pode. Os únicos objetivos que devem ter são os objetivos gerais e específicos. E não precisa ficar retomando os objetivos, não. Olha só, o grupo de participantes será formado prioritariamente? Não, tem que ser formado por professores regentes que vivenciam o processo de formação continuada nessas instituições. Pois é, está parecendo que essa pessoa não quer fazer uma formação continuada, quer analisar as formações continuadas. Turma, aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, certo? Todo mundo aqui é professor, ok? Aí eu vou fazer uma pergunta, principalmente, e óbvio, né, a sala de aula comum. É frequente formação na perspectiva inclusiva no nosso contexto de ensino, sim ou não? Silvana está falando que sim. Vamos lá. Sim. O que mais? Então, vocês estão falando que os professores das salas de aula comum, eles, eles têm constantemente formações que atrelem a prática deles a um processo formativo de ensino inclusivo. É verdade? Robertinho está falando que não. Kelly está falando que não. Ixi, Fernando, calma. Gente, eu sou da perspectiva que nós ainda estamos engatinhando. Entenderam? Tem redes que já avançaram bastante. Tem outras que têm ainda desafios a serem, certo? Tudo bem? Então, quando ele coloca que ele quer analisar as formações, vou falar assim, formações sobre práticas inclusivas para os professores, pode ser que ele já saiba o que é que acontece. Se ele já sabe o que é que acontece, gente, então pode ser que isso seja trivial. Entenderam? E se é um projeto tão bacana que ele quer trabalhar, por que que ele mesmo, ela mesma, cria um processo formativo para professor de determinado ano? Entendem? Fica muito mais rico. Porque se for só para analisar como é que as formações têm acontecido, e dependendo do município, essas formações ainda não têm tanta maturidade, não precisa fazer uma pesquisa de mestrado para isso. Entenderam?
Não é nenhuma crítica a nenhum município, tá, gente? Pelo amor de Deus, longe de mim, a nenhuma rede. Mas é óbvio, por exemplo, a Michelle falou que eles estão lá avançando nas tecnologias. Tem rede que, por suas peculiaridades, não estão avançando tanto como deveriam. Certinho? Assim, infelizmente, ainda é educação inclusiva. Certo? Entenderam o que eu falei? A gente não precisa realizar uma pesquisa para analisar como é que andam as formações, se eu já sei o que é que está acontecendo. Você quer só sistematizar, teoricamente, o que está ocorrendo, não tem impacto científico isso. Certo? A não ser, claro, que você saiba que o seu orientador quer esse tipo de pesquisa. Não é isso? Mas, em geral, não é tão bem visto, certo? Aqui vai falar do recurso educacional, que é o objeto educacional, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, para quem for tentar mestrado e doutorado profissional. No entanto, gente, tem 3 parágrafos, né? Essa parte ela é muito importante, porque a banca lê, certinho? Referências bibliográficas, certo? E de cara, como eu falei para vocês, a citação correta não é INEP 2025. A citação correta é Brasil 2025, ok? Tudo bem? Pessoal, valeu a pena o dia de hoje? Olha a Elvia aqui falando. A busca vem do professor em buscar cursos, é verdade, ainda é assim, né, em alguns municípios, para melhorar a sua formação profissional, que é a formação pessoal também, Elvia, ela é muito importante, né, além da institucional. Valeu a pena o dia de hoje? Vou parar aqui a gravação, tá bom? Não, vou parar a gravação. Muito. Leandro, cadê o Leandro? Acho que eu esqueci, Leandro. Estava aqui para levantar a mão já, professor, para lembrar. Tô ligado, viu? Pessoal, quero fazer um convite muito especial para vocês. É um convite que, na verdade, não é um convite, na verdade, é um chamamento, uma convocação, porque isso vai melhorar muito o currículo de vocês. Em agosto, nós vamos, nós que eu digo, o grupo de pesquisa, que eu sou o mediador, que é chamado Núcleo de Pesquisa em Educação, Tecnologia e Formação Docente, da Yane Lima, Eliane Couto, que é um grupo de pesquisa que é ancorado na Universidade Federal do Ceará e na Universidade Estadual do Ceará. Ele é cadastrado e legitimado pelo CNPq. Nós estamos realizando em agosto o segundo CIPET, o segundo Congresso Internacional de Pesquisa, Educação, Tecnologia e Formação Docente. O primeiro foi um sucesso, gente. O primeiro a gente conseguiu chamar o Antônio Carlos Gil, que eu sou um fãzaço dele, que é um dos maiores teóricos de metodologia de pesquisa. Viu? Gente, no CIPET vai ser todo online, ok? Só volta aí os dias, por favor. E é tudo gratuito. Vai ser do dia 12, 13 e 14 de agosto, com direito à certificação, ok? Tudo vai ficar gravado. Manhã, tarde e noite, os 3 dias, você pode acompanhar. As inscrições já estão abertas. Lembrando, pessoal, que tem edital que o currículo cobra participação em eventos. Tem edital que fala apresentação de resumo expandido, apresentação de trabalho completo e apresentação de resumo simples. Resumo simples, resumo expandido e trabalho completo são as 3 áreas que nós estamos trabalhando aqui no projeto, que as inscrições já se iniciaram, não foi, Leandro? Então, você pode enviar a sua pesquisa, pessoal, vai apresentar, vocês vão receber devolutivas também. E o melhor de tudo vai ser publicado. Vão ter os anais, olha só, mais pontuação para vocês. Vão ter os anais dos resumos expandidos, os anais dos resumos simples, e ainda vai ter um e-book. Quem enviar um trabalho completo, de até 12 páginas, 12 laudas. Não é muito bom, não, isso, gente? Pelo amor de Deus, é algo assim incrível. Eu nem acredito que a gente está realizando esse segundo CIPET aqui. Pode passar, Leandro. Nós temos algumas áreas, certo? Vão ter mesas redondas, vão ter palestras, certo? Pessoal, vai ter a defesa, e eu já clamo para que vocês apareçam,
vai ter a defesa do meu primeiro orientando de doutorado, que é o Renê, certo? Então, vai ser uma defesa muito bacana. Será no dia 14 à tarde, professor. No dia 14 à tarde. Eu não lembro, Leandro, de um evento em que, dentro do evento, a gente participe também de uma defesa de doutorado. Eu não lembro. Com elementos muito inovadores que vão mexer muito com a área que nós pesquisamos. Além disso, vão ter minicursos, certo? Vão ter as apresentações orais e pôsteres também, né? Vai ter mesa redonda. Turminha, público-alvo, todo mundo que trabalha com educação. E nós temos um eixo temático, formação de professores, currículos, tecnologias, avaliação, educação inclusiva, embora a educação inclusiva esteja também em todos os outros, viu? Práticas pedagógicas de ensino, aprendizagem, gestão de políticas educacionais. Turma, o evento abre com o Café com Cipete, não é, Rosalide? Onde vocês vão saber todas as fofocas, todas as informações sobre o evento, né? Certo? Datas importantes. Inscrições. 1º de maio já começou a 12 de agosto. Submissão de trabalhos, 4 de maio, começou essa semana, dona Gisele Ribeiro. A 15 de junho, viu? A Ari, Ana Paula, Cosmo. Divulgação dos trabalhos a 6, 30 de julho. Inscrição nos minicursos, 3 a 7 de agosto. Vão ter muito minicurso, vai ter muito minicurso legal. E a realização do evento, 12 a 14. Essa página, esse link, já podem colocar lá nos grupos, tá bom? Certo? E, tudo tem link, a página está muito bem explicada. Daniel, quem são os palestrantes? Gente, nós vamos fechando os palestrantes e as mesas redondas com o passar do tempo. Mas nós já temos a professora Hilda Aparecida Linhares da Silva, que é uma representante do MEC. Qual é a atual função dela? Ela é a diretora... Ela é diretora de uma das diretorias lá que cuida do SAEB. Show! Então a gente Lá vai no INEP. aprender muito com ela. Ela vai trazer, gente, todas as inovações que o SAEB, a partir de agora, vai ter. Professor José Aires vai participar também falando de quê? Tecnologias educacionais, que é onde ele é um dos papas, né? Tem mais alguém já confirmado, Leandro? Quando for confirmando, eu sou só um mero Confirmado ainda não, só mediador. em confirmação ainda. Tá ótimo, mas no decorrer, o Instagram do Nupet vai falar todos os palestrantes, todos os mediadores, vai ter todo mundo, tá bom? Tem mais alguma informação importante, Leandro, que eu esteja esquecendo? Não, por hora não, é só vir aqui na página e realizar a inscrição. Pronto, pois coloquem um link, viu, lá nos grupos, por favor. Pessoal, vamos tirar nossa foto oficial de hoje? Pode ser? Vou parar aqui a gravação. Leandro, vai ser você, né? Vamos ligar as câmeras.